Bom dia. Deixa eu só me conectar aqui. Ainda com cara de soninho. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu só me conectar. Deixa eu ver. Que bom que você está aqui. Bom dia. Bom dia para quem está chegando. Estou feliz que você topou esse desafio de estar aqui hoje. Muito prazer. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Érica e estou feliz que vocês estão aqui, né? Para quem está chegando e que vai assistir essa live depois. E tenho certeza que você será acrescentado, que você vai ter uma experiência incrível através da nossa desafiada de hoje, chamada Angélica, né? E você está em mais um café terapêutico. Sejam muito bem-vindos. Está dando para me ouvir bem, Angélica? Tá, tô te ouvindo bem. E você? Eu Tá também me ouvindo bem? tô te ouvindo super bem também. As desafios... Oi? Pode falar. Oi? Não, eu ia... Deixa eu ver, eu acho que eu esqueci que eu ia falar. Pode falar. Não, tranquilo. Eu falei, eu tô só tentando encontrar aqui minha melhor luz. Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu ver. Vou pôr um filtrinho. Deixa eu ver se ficou mais bonitinho. A minha não... Melhorou. A sua luz tá boa, acho que a minha aqui não tá.
A minha tá dando um Érica, pouquinho de... parabéns pelo projeto. Eu fiquei super feliz, assim, de ver que tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. E eu sei que as minhas amigas estão entrando e eu tô com um super desafio para encontrar uma desafiada. Então, eu já vou deixar aqui no vídeo explicando um pouco, se você puder explicar um pouco do projeto, mas explicando que, olha, amanhã, às 7 horas, todos os dias, a Érica tá fazendo esse projeto lindo. Então, abra a sua agenda, o seu tempo, o seu coração para compartilhar a sua história. Eu tava com isso no meu coração, eu tava pensando, nossa, eu tenho isso, eu preciso voltar a fazer lives. E aí a gente fica adiando, eu adio por um monte de motivo, eu tenho certeza que o pessoal, né, assim, porque essa semana eu não fiz escova, porque minha unha não tá tão bonita, porque eu não ensaiei um roteiro, e realmente não dá tempo para ensaiar, o que eu vou falar? E um monte de coisa fica na cabeça, mas eu tenho certeza que aí, diferente com a Érica, Deus, se você abrir sua boca, Deus vai encher, com certeza. Eu já tenho várias amigas entrando. Um beijo para todas. Isso mesmo. Aqui nesse café terapêutico, tudo iniciou com uma experiência que uma amiga minha teve num momento de depressão que ela estava passando, e eu fui num encontro de mulheres e ela estava contando essa experiência que ela teve com Jesus à mesa, né? Quando ela estava tomando medicações, ela estava passando por terapia e nada estava tendo resultado. Com certeza ela deve estar por aí na live ou deve estar para chegar. E ela fez uma experiência com Jesus à mesa, né? Ela fez uma mesa posta. Eu conto, tem um vídeo meu contando como é que foi, com mais detalhado. E ela chamou Jesus para convidar para sentar à mesa com ela. E ali ela desabafou com Jesus como se ela tivesse com um terapeuta, ou com um amigo. Só que foi uma conversa mais profunda, porque com Jesus ela pôde abrir verdadeiramente o coração. E eu ouvindo aquela mensagem que ela estava passando daquela reunião, eu também estava passando por um momento difícil na minha vida e ninguém sabia. Eu estava com depressão e ninguém sabia. E eu decidi replicar aquela experiência que ela teve com Cristo à mesa. Eu decidi um belo dia também fazer essa mesma experiência com Cristo à mesa. E foi aonde surgiu o café terapêutico, porque eu contei a experiência dela e aqui eu tive, né? Tem um vídeo falando certinho. E através da vida da Thaís eu convidei ela, né? Que é essa minha amiga que teve essa experiência. E através dela começou a surgir as desafiadas, né? Então, eu desafiei ela a participar da live e ela precisava desafiar uma outra amiga e assim foi. E foi quando surgiu o café terapêutico. Que lindo. Eu falei assim, a gente ontem, inclusive, ainda na live com a Wagner, a Wagner ontem participou com a gente. A live tá salva. Ela é amiga da Angélica e ela desafiou a Angélica para estar aqui hoje conosco. Então a Angélica está aqui, procurando a desafiada dela nessa live. Bem Você isso. que está aí, abre o seu coração. Eu já falei com algumas pessoas, mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que Jesus já preparou a pessoa também, porque realmente é muito legal. Às vezes a pessoa fica preocupada, né? Fala, mas é uma live, o que eu vou falar? Eu tenho vergonha. Mas é simplesmente você contar a sua experiência com Jesus, com as suas palavras, de uma maneira leve, né? Não precisa de teologia, de muita exegese. É você contar a sua experiência, porque com certeza através da sua experiência outras vidas vão serem edificadas também, né? Então, aqui no Café Terapêutico, as desafiadas, elas trazem experiências profundas que elas tiveram com Cristo em momentos difíceis que passaram na sua vida, né? Então, são momentos de aprendizado. E como você usou aquela frase, Angélica, acredite, há uma saída, você colocou lá no... obrigada. Eu já amei a Angélica logo de cara, a hora que eu conversei com ela. Muito legal, assim, eu tenho certeza que no final vocês vão entender mais ainda, mas assim, você tá falando de como nasceu e tal, e eu tô até assim,
tô feliz com Jesus porque é impressionante como ele vai nos conectando, né? Deixa eu contar para vocês, e eu pensei muitas vezes no que eu iria falar. E eu falei, eu não. É pela primeira vez, eu acho que é a primeira live da vida, eu não tenho roteiro nenhum escrito, ó, mãos assim, não tem caderno perto. Porque realmente eu quero que Jesus me use. Eu não sei quem vai ver depois gravado, mas eu quero que vocês saibam que a Erika e nós não combinamos também nada. Então, porque assim, eu tenho certeza que Jesus, ele quer me usar e quer usar a Erika, e ele já usou nessa manhã. Preste atenção, né, a respeito da mesa. E no final eu tenho certeza que vocês vão ver como Jesus realmente é um Deus de alianças e de contatos perfeitos, né? Então, deixa eu resumir para vocês mais ou menos. Eu tenho 40 anos, um pouco mais, né? Eu parei de contar nos 40, eu falo a idade é minha, né? Mas assim, eu parei de contar nos 40, aqui eu me sinto confortável. E muita Tá gente tudo fala. bem. E tem muita gente que fala que não parece que eu tenho 40, então muito obrigada. Se você achar que parece que tem mais, guarda para você. E aí, o que acontece? Nesses 40 anos, eu tive muitos altos e baixos desde a minha infância, né? Desde muito jovem. Mas eu quero contar duas situações em especiais, que são as que eu senti no coração agora, que me moldam até hoje. E são situações que eu carrego até hoje as consequências delas. Mas antes, eu vou comentar rapidinho, assim, em segundos, sobre um vídeo que eu assisti esses dias no Instagram. Eu gosto de telas, mas eu gosto de telas de forma intencional. O que significa isso? Eu entro em Instagram, eu entro em redes sociais como o YouTube de forma intencional, para estudar e para realmente buscar coisas em que Deus fale comigo. Então eu sigo muita gente, mas na minha tela vai aparecer coisas que me edificam. Por isso. E aí, cada época eu tô em um tema, vou salvando em pastinhas e o próprio Instagram me recomenda. Então, isso daí já fica como uma dica para você, né? Use seu tempo, até o tempo de telas, que seja pouco, mas seja de forma intencional para a sua edificação. Assim como você está fazendo agora, né? Se estiver parado aqui assistindo a gente. E uma das coisas que apareceu para mim foi a história de uma mãe que viralizou muito na semana, acho que passada ou retrasada, em que o filho, se eu não me engano, o filho dela, chegou a se afogar na piscina e ela salvou, conseguiu salvar a criança, mas praticamente ele ressuscitou a criança, o bebê, o filho, se eu não me engano, tá? Se for uma menina, vocês me perdoem, mas viralizou muito mesmo esse vídeo, apareceu para mim algumas vezes. E aí, no meu coração eu assisti, assim, lógico, eu chorei, me emocionei, porque ela chora falando que a criança ressuscitou e tal. Mas assistindo, eu meio que julguei, assim, sabe? Eu falei assim, mas ela foi negligente. Porque como assim, né? Não tinha uma grade, ninguém estava próximo da criança. Foi negligente. Aí, na hora, o Espírito Santo falou assim comigo. Talvez até a mãe dessa criança veja esse vídeo, não sei, do jeito que Jesus, né, faz as coisas, mas eu tenho até que pedir perdão por ter julgado. E Jesus falou assim, quantas vezes você também não é negligente? Quantas vezes tem situações na sua vida em que você não está cuidando como tem que cuidar? Mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu faço milagre apesar do tanto que você mereça, ou apesar da sua negligência. Naquela hora eu me constrangi pelo julgamento que eu fiz dela. Por quê? Porque eu nunca tive um filho que caiu na piscina. Aliás, eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho situações de negligência em que elas que eu quero compartilhar com vocês, porque Jesus, às vezes, ele tá tentando sacudir a gente, mudar a nossa vida, usar a nossa vida, e a gente tá carregando e varrendo para baixo do tapete as coisas. Eu exponho isso para vocês porque eu creio que Jesus está curando. Tem situações que não resolveram ainda, mas que é importante eu compartilhar até para alguém se identificar ou para algumas pessoas se identificarem e saberem que apesar de mim, apesar da minha negligência, apesar da minha falha, apesar do meu erro, da minha qualquer coisa, Jesus, ele continua sendo aquele que olha pra gente. Tem um versículo em Cânticos, depois eu até passo ou comento na live, vai ficar gravado, né? Eu vou Vai. colocar. É um versículo em Cânticos e algumas pessoas falam que Cânticos é Jesus falando com a igreja, né?
E para mim é a história de amor, do amor de Jesus por mim, quando eu leio aquilo. Eu nunca me sinto tão amada do que quando eu leio Cânticos. E essa semana, um versículo, eu não vou lembrar ele exatamente como está na Bíblia, mas ele fala: eu olho para você e vejo como uma mulher encantadora e extremamente maravilhosa. Porque é assim que eu me senti quando eu li aquele versículo. Então, sinta-se maravilhosa, né? Apesar da carinha de sono, do cabelinho que não, né, não tá com a escova e com a chapinha. Jesus, ele enxerga a gente como a gente não tá, às vezes, se enxergando. E esse amor dele é super necessário para nós que somos mulheres. E às vezes precisamos de elogios, e enfim. O maior dos elogios é a palavra, e até o elogio do você é linda, você é maravilhosa, as curvas do seu corpo são perfeitas, tudo que eu faço é perfeito, né? Ele fala até, e formoso a seu tempo. Então, todos aqueles elogios lá, se precisar de uma carta de amor, tem até uma carta de amor maravilhosa pra gente, que faz a gente sentir até sexy. Sem ser vulgar, obviamente. E aí, o que acontece? Compartilhando a minha vulnerabilidade com vocês, e por muito tempo eu escondi essa história de todo mundo, por isso que agora eu conto, e eu creio que é uma oportunidade, porque é minha negligência, mas Deus trazendo cura através dessa situação. Eu me formei na faculdade, e quando eu fui entrar em 2000, era 99, 2000 por aí, eu trabalhava em uma empresa, né? E meu salário era, tipo, assim, metade do valor da mensalidade. E aí eu pagava um mês sim, outro não. E na época, não é muito longe, para quem não conhece, é uma faculdade muito renomada, aqui em São Bernardo, é a FEI. E eu ia com uma amiga, a gente não conseguia trocar de sapato, né, para fazer a faculdade. Saía da faculdade andando, às vezes chovendo, entrava água por baixo. Ia caminhando, porque assim, a gente tinha o vale transporte da empresa, mas era ida e volta. Então, assim, mas na época, hoje em dia tem passe livre, né? Eu acho, para estudante. Na época não tinha, então assim, a gente tinha que realmente ir caminhando e tal. E eu pagava um mês sim, outro não, um mês sim, outro não. E até aí tudo bem, eu não tô reclamando. Deus proveu de formas incríveis. E aí eu vou falar a respeito de uma ousadia, né? Chegou no final do ano, cheguei para o meu chefe e falei assim, ó, paguei mês sim, mês não, mas eu quero continuar fazendo essa faculdade. Então você me manda embora. E aí ele falou assim, olha, era a Calunga, a empresa, época de volta às aulas, dezembro. Ele falou, não consigo te mandar embora, volta às aulas agora em janeiro, fevereiro ainda, volta às aulas, tá bombando a loja, não consigo te demitir. Bom, negociamos lá, inclusive ele fez aniversário, esse chefe, sou muito grata a ele até hoje. Se chegar até ele esse vídeo também, sou grata à vida dele, porque ele realmente precisava da funcionária e demitiu. E ele demitiu porque eu precisava realmente pagar minha faculdade. Bom, enfim, ele entendeu isso. Eu sei que ele enrolou e me mandou embora em março. Isso era 2000, né? 23 anos atrás. E aí, olha só como Deus é perfeito. Ele me mandou em março, mas aí eu cheguei na escola e falei o seguinte, olha, não consegui ainda pagar os atrasados do ano passado, quero continuar estudando. Quais são as formas que tem de fazer? Aí falou, você pode fazer um cheque, sei lá, para maio e paga a matrícula desse ano e tal. E aí, assim, fevereiro inteiro eu ia para a faculdade e falava assim com os professores: olha, eu não paguei, eu não fiz matrícula, mas eu vou estudar, põe meu nome, por favor, e tal. E era assim que eu fiz a faculdade aí no segundo ano. Bom, resumo desse ótimo ano que foi o segundo ano de faculdade para mim. Eu me inscrevi num programa de estágio. Meu primeiro salário era quase 3 vezes o valor da mensalidade da faculdade. Tinha fretado, não precisava ir andando. Por ser estagiária, eu ainda tive direito ao seguro-desemprego. Eu reorganizei minha vida, paguei de todas as formas, tive tudo organizado e tudo bem. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma muito tranquila. Isso foi o segundo ano, foi o terceiro ano. E assim, Deus abençoando, prosperando, entre altos e baixos, às vezes me apertava e tal. E para ajudar ainda no segundo ano, meu contrato é o número 6 do FIES, né? Então eu creio que Deus trabalhou nisso também. Então, assim,
Eu ganhava 3 vezes o valor da minha faculdade com o desconto da bolsa. Então, assim, meu número 6. Você sabe que você chega na... Eu pisava na faculdade nesses dias orando, assim, Senhor, eu tô aqui pela fé. Tipo, tô aqui por fé mesmo. Não sei como vai ser isso aqui, não. Porque, né, as pessoas que estudam, como eu vou fazer, vou pagar e tal. Bom, resumo da história. Passou o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tava tudo mil maravilhas pra mim e tal. Só que no quarto ano eu deixei entrar no meu coração. Eu vou falar um pecado e que eu arrastei esse pecado até hoje. O pecado de, assim, e uma negligência também. Porque eu falei assim, é o último ano que eu vou estudar na faculdade. Eu já estava efetivada na empresa. Quer saber? Eu não vou pagar. Não vai ter problema, porque eu não vou ter que fazer rematrícula ano que vem e tal, então não vou pagar. Então, o que que eu fazia? Eu simplesmente não paguei a mensalidade no quarto ano. E assim, Deus já tinha me mostrado quem ele era real. Porque no meio ali do segundo ano, tipo, ele fez casar tudo certo. Você imagina que eu saí da empresa. Em uma semana, eu pedi para ele qual lugar eu gostaria de trabalhar. Exatamente onde eu pedi, como eu pedi, não tinha vaga, abriu uma vaga para que eu entrasse na empresa. Ele moveu tudo. Eu creio que até o coração do banco, do presidente na época, para financiar os estudantes e tudo deu certo. Mas no quarto ano eu deixei isso entrar no meu coração. Então, faça uma reflexão aí, porque às vezes os problemas que a gente tem, a gente põe culpa no inimigo, né? E muitos anos eu fiz isso. A minha vida, a partir daquilo ali, não deixou de prosperar. Eu não paguei o quarto ano da faculdade. Eu sempre achei que nunca ia ter consequência nenhuma, porque dane-se, já me formei mesmo. Eles eram obrigados a dar o meu diploma. Depois Deus fez um outro milagre quando eu peguei meu diploma, mas fica para uma outra live. E aí, olha só, com todas as minhas negligências, não tendo pago a matrícula, a matrícula não, desculpa, as mensalidades do quarto ano, só paguei a matrícula, não paguei mais. Enrolando aquilo ali, Deus me abençoou totalmente e poderosamente. O que que foi o abençoar, gente, assim, na minha cabeça? Eu comecei como estagiária, rapidamente eu cresci na empresa, fui promovida, tive muitos aumentos de salário, às vezes muito mais dos que eu achei que merecia, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar tanto dinheiro na vida. Fui muito promovida. Conheci o mundo, vivi, assim, experiências incríveis com relação, tipo, a roupa que eu queria usar, sapato, bolsa, para quem ia para a faculdade de sapato furado por baixo, assim, né? Tinha um furo, ninguém via, graças a Deus. Esperava chegar no meu aniversário para pedir para as amigas fazer vaquinha para comprar o sapato para mim. Enfim, depois de tudo isso, Deus foi me prosperando. Só que lembra que tinha uma pendência lá, né? E no meio da prosperidade, eu vou chamar isso de prosperidade, eu não percebia que tinha uma infrutividade na minha vida. Nem sei se é assim que fala, mas infertilidade, a palavra eu tenho certeza que é certo. Que minha vida ainda estava infrutífera, mas por mais que você fale, com bom emprego, com saúde, sua família prosperando, as coisas dando certo, devocional diário, nossa, quem era eu no no devocional diário? E quem sou eu no devocional diário? Aquela que lê a Bíblia, que fala, oração, as pessoas chegavam falando que falavam assim, nossa, eu te vejo brilhando. Jesus sabia que tinha isso embaixo do tapete e eu não reconhecia. E eu não queria resolver essa história, essa é a verdade, né? Aí você fala assim, nossa, eu entrei nesse café para ser abençoada, para ouvir um milagre, para viver o melhor da terra. E assim, você vai viver independente de quem é você, né? Porque a prosperidade é um dom de Deus e ele prosperou minha vida verdadeiramente. E eu tinha uma pendência lá atrás. Só que isso começou a virar uma bola de neve na minha vida. Eu comecei inconscientemente, talvez, ou conscientemente, porque daí no quarto ano eu não paguei, irresponsabilidade, falta de propósito com Deus nesse sentido da vida, não sabia, não tinha noção que o semear e colher e tal. Até que depois de 15 anos, depois de 15 anos eu saí da empresa, por
N motivos, que também são 40 anos de vida, gente, no 40 minutos não vai dar tempo. Tem muito testemunho, assim, muito testemunho mesmo, mas Deus me abençoou. E eu estava orando, minha família estava orando também. E aí eu saí da empresa, né? Para melhor, talvez isso não seja. Eu falei, né? Se Jesus olhasse para mim, se Jesus olhasse para mim e perguntasse, ó, eu vou fazer isso, posso? Eu ia falar, pode não. Sem autorização para mexer nessas coisas aí. Mas ele não me perguntou, ele só falou assim para mim, ó, tô olhando lá na frente, Jesus falou comigo, eu estou vendo lá na frente, usou profetas, falou comigo, para quem crê nisso. Se você não crê, comece a crer, porque existe e é maravilhoso esse cuidado de Deus, tão bom quanto ler cânticos. E aí ele falou, ó, eu tô olhando lá na frente, eu tô vendo uma mulher empresária, próspera, que influencia outras mulheres, que fala, eu vejo uma multidão te ouvindo, e aí todo lugar que eu ia, eu ficava assim, meu Deus, mas tímida do jeito que eu era, mal-humoradinha, ranzinza, assim, apaixonada por Jesus, crente de verdade, mas assim, não era o sonho da minha vida estar em nenhuma posição na frente de nada. E às vezes eu tava no culto, tipo, lá no fundinho, assim, para não dar bom dia para ninguém, nem paz do Senhor. Sou Assembleia de Deus, na época, raiz, bem raiz, nada de Nutella. Aqueles de, sabe, tem ainda aquelas consagrações de sábado de manhã, que você vai e tal. Então, nessas. Aí falavam assim, essas eram que Jesus mais usava, era uma vez por mês no dia da ceia. E sempre tinha uma pessoa assim, extremamente usada, e naquela época eu chorava que nem uma criança. Por todas as coisas que eram processos na minha vida, né? Para outra live também, mas eram. E aí uma delas falaram assim para mim, ó, você tá aí no cantinho, bem no cantinho, parada, escondida, mas Jesus manda te dizer que o seu lugar é aqui na frente, ele vai te trazer, ele vai te expor. Aí você vira quase católico na hora, né? Você faz sinal. Nada contra, eu amo os católicos, eu também tenho muita interação hoje, contato com todo mundo. Mas é assim, brincando mesmo, né? Você fala assim, meu Deus, não quero frente nenhuma. Quero estar em lugar de exposição, não quero estar em lugar de falar. Meu Instagram é privado hoje em dia. E porque é inconsciente, se você não quer expor tudo que varreu para baixo do tapete, né? Infelizmente é isso. E aí aconteceu que eu realmente empreendi, tive alguns sucessos, mais insucessos do que sucesso, no sentido de caráter, de organização financeira, de gestão do meu tempo. No começo, então, assim, as coisas davam certo, muito. Assim, é impressionante, porque Jesus não queria que eu largasse o caminho, ele sabia que se apertasse demais, eu ia fugir muito rápido e ele precisava fazer muitas coisas. Então, assim, eu entrava, eu conseguia fechar com empresas grandiosas, multinacionais, nacionais, empresas importantes. Eu ligava para os meus contatos e falava, olha, eu estou começando um projeto novo, empreendendo e tal. Você poderia abrir as portas para eu ir aí e falar um pouco sobre isso? Claro, que dia que você quer vir? Só fala ali que a menina da RH já deu ok, vai lá. Daqui a pouco me ligavam assim, recebi um e-mail seu, você vai. Talvez a Michelle esteja aqui, eu conheci em uma dessas empresas. Eu conheci pessoas muito importantes. E você mandava mensagem assim, sem conhecer ninguém da empresa? Ou Não, você tinha um conhecia. acesso lá? Algumas eu não conhecia, mas a maioria conhecia. Lembra de mim? A gente trabalhou junto, tal. Claro. Então vou te ajudar, vem sim, tal. Então, assim, várias empresas grandes. Mas, assim, o que eu quero, não quero focar no profissional, eu quero focar... Tudo que você fizer vai dar certo. Mas, inconscientemente, eu trouxe aquele problema, virou uma bola de neve, porque ele começou a acontecer recorrentemente. Tipo assim, se eu achasse assim, tudo bem, se eu não pagar isso, depois eu resolvo. Achei que tudo era igual ao que eu tinha feito há 20 anos atrás. Isso aqui eu vou deixar para depois eu resolvo. Isso aqui. Até que um dia eu tinha passado por essa transição de carreira, eu estou passando por uma transição de carreira agora de novo. E agora sim, Deus tem me direcionado. Agora sim, sempre é assim, né, dele, porque ele tem o tempo certo. Mas para mim era o que eu queria trabalhar sempre desde a minha vida inteira. Mas eu não tinha nenhum tipo de condição. E hoje eu vejo como é simples. Eu vou fazendo as coisas e falo, nossa, isso está simples, isso está fácil, isso aqui eu estou resolvendo. E assim vai.
E aí eu falo, é simples, mas assim, há 7 anos era totalmente impossível para mim. Então eu vou aproveitar essa palavra, porque talvez você não esteja atento no que Jesus está te falando. Olha só, tem coisas que são simples, fáceis de fazer, tá na nossa cara, como acontecia ali com o pessoal no deserto, tá pertinho, só que a gente tá dando volta em círculo, porque não aprendeu ainda o que tem que aprender. Então, na sua mesa com Jesus, porque eu vou tomar isso para minha vida também, e depois vou. Vai, guarda para o final que ainda tem uma coisinha bem importante para falar para vocês. Na sua mesinha com Jesus, e eu tenho a minha também, e vai ser cada vez mais, aproveita e fala isso para ele. O que que eu não estou enxergando ainda? Porque eu estou falando isso para ele. Parece que as coisas começam a acontecer tão rápido. E olha, são quase mais de 7 anos no deserto, subindo e descendo. Sai de um problema, entra no outro. Deixa uma coisa para resolver depois, aqui, outra ali. Ruindo, a cabeça pulando, sem conseguir dormir à noite, um monte de situações enroladas. Aí o que que aconteceu? Eu não tinha ido para a mesinha ainda, mas minha mãe se posicionou por mim, né? Então, assim, tanto é que eu convidei ela para vir amanhã. Vamos ver se ela tem coragem de falar, porque minha mãe é muito posicionada em oração. E quando ela ora, quando ela falou, vou orar, eu falei, Jesus, agora vai. Agora E de fato, acontece. no dia que ela posicionou e falou assim, a partir de hoje eu tô em campanha, é pela sua vida e para as coisas resolverem acontecerem para você. Aí eu gelei, assim, porque eu falei, agora Jesus me pega de verdade, porque eu tô pedindo para ele mostrar e vai mostrar mesmo. E de fato, só que Jesus, ele teve tanta misericórdia, lembra da história da piscina? Ele falou assim, você foi negligente, mas eu vou atender as orações e eu vou começar a cuidar de você. E as coisas vão começar diferente, eu vou ressuscitar. E aí ele usou, um dos vídeos que ele usou para falar comigo foi esse. Só que eu comecei também em cultos desses da Assembleia de Deus do sábado de manhã, só que foi numa sexta-feira. Inclusive, quem for aqui de São Bernardo, eu falo onde é, porque é maravilhoso. Inclusive, é a causa do impossível esse mês. Umas irmãs que, assim, Deus usa poderosamente. E eu chorando do começo ao fim, porque, assim, no louvor, Deus usando na palavra, inclusive para exortar, depois em filme, música. Amiga que não mandava nunca vídeo de pregação para mim, escuta essa pregação. Não, Deus começou a falar e eu falei, olha, rompeu o tempo do silêncio. Só que também coisas aconteceram para me confrontar. E aí minha mãe falou assim, eu comecei a orar e aconteceu esse negócio ruim, né? O que que aconteceu? Aí eu falei assim, mãe, não é ruim, não. Não é ruim, não. É a segunda vez que eu me posiciono para orar, só que dessa vez foi você que orou. E aí acontece uma coisa que me tira o chão mesmo, e é uma questão financeira, porque esse processo de 20 anos atrás, agora vai começar a ficar um pouco claro para vocês, essa falta minha de pagamento de 20 anos atrás virou um processo que me faliu várias vezes. Tipo, eu acordo, eles vão, bloqueiam minha conta e tiram todo o dinheiro que tá lá. E assim, se fosse. Eu poderia ter resolvido isso muito antes, não foi falta de condições, né? Foi falta de querer resolver. Então, se você tem assuntos que você não quer resolver, faz a listinha com Jesus e pede para ele perguntar como. Algumas coisas depois eu falei, eu tô com um monte de coisa sem resolver, fiz uma listinha, mandei e-mail. Não consegui resolver ainda, mas pelo menos eu dei satisfação, sabe? Tipo assim, olha, eu tô fazendo e-mail, eu tô com vergonha de quem eu sou, de como eu tô agindo, e eu quero resolver. Eu quero que você saiba que tá aqui na minha listinha de coisas que eu vou resolver. Se a pessoa vai aceitar o que você tá falando, problema dela. Eu fiz a minha parte. Algumas receberam bem, outras não tão bem. Algumas falaram assim, olha, eu realmente, né, não é legal o que você está fazendo de eu não sentir, né, que você estava se importando em resolver os problemas que precisariam ser resolvidos. Eu estou expondo isso, é muito pessoal, mas é porque é uma live aqui que eu sei que Deus, ele não quer só que a gente fale as coisas lindas que ele fez. Eu poderia falar que ele me levou para Nova York, para Argentina, que o sonho da minha vida era conhecer Roma, que eu comi nos melhores restaurantes, ou que eu tive amizades perfeitas, que eu tenho certeza que tem pessoas que vão entrar nessa live e conhecem alguns projetos que estão no meu coração, e tem muitas pessoas que só olham a pessoa ousada, empreendedora, corajosa, que faz transição de carreira, que fez, que vai, que liga, que fala, que muda.
Mas você não vai empreender com sucesso. E assim, você vai ter sucesso, mas você não vai ter enquanto Jesus não puder ser realmente o sócio. E ele não é sócio da pessoa que está fazendo as coisas quadradinhas, ele quer as coisas redondinhas. E aí é isso. E aí, olha só, o que aconteceu? Todos esses processos ainda não resolvi, tá, gente? Me julguem ou não me julguem, mas olhem para a vida de vocês, porque de repente você fala, ah, olha lá ela, hein, não resolveu, mandou e-mail, achou que estava resolvendo, mas não tá. Ah, fulano tá chateada com ela, ou ciclano, ou qualquer coisa assim. Eu me importo, sim. Eu tô levando isso para a mesa com Jesus. Só que isso, a minha mesa com Jesus, se tornou um livro. Na verdade, não um, se tornaram 4 livros, né? Inclusive, se alguém tiver curiosidade, pode me pedir no direct, eu mando. Ah, já garante o meu. Porque um deles, olha só, Érica, como Jesus é lindo, assim. Eu fiz vários livros, eu escrevi assim, quando eu aprendi a voar. E eu não contei essa história ainda do processo antigo que eu tinha, nem das vezes que minha mãe se posicionou em oração por mim. Todas as vezes que Deus fez grandes coisas na minha vida, minha mãe estava orando. E se você não tem mãe, não se preocupe, né? A sua mãe biológica, com certeza tem alguma irmãzinha da casa do Senhor que Deus vai se levantar, porque eu muitas vezes também tinha coisas que eu não tinha coragem de contar para minha mãe. Que nem esse processo da faculdade eu não tinha, ela foi descobrida da pior maneira, assim. Eu tive que contar quando o negócio já tinha explodido. Mas Deus estava levantando mulheres para orar. Então, assim, fica tranquila, mas tem alianças de oração, porque isso é importante. Né? Porque às vezes a gente não ora como tem que orar na hora que a gente está no sufoco, né? Porque a gente só quer salvação do problema, a gente não quer ir no fundo, né, e expor aquilo que a gente tem que pedir perdão para Deus. Porque, meu, o primeiro perdão que eu tive que pedir não foi para as pessoas que eu prejudiquei, ou para a faculdade, ou qualquer coisa, ou para o banco, ou que eu. Ah, tá bom, né? Tem até meme, né, brincando com isso. Foi para Jesus e falar, Senhor, meu, eu orei, fiz devocional, eu te amei, levantei a mão, senti sua presença, ouvi sua voz, fui em culto de oração, fui para o monte, na casa do irmão, cantei, bati palma, mas eu não queria expor que eu não quero resolver problemas, porque eu tenho medo dos problemas. E o que é o medo? A ausência de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu achava que isso ele não ia resolver para mim, ou me ajudar a resolver. Tem algum problema que será que o Senhor quer te ajudar a resolver? Que tá lá dentro da piscina, que você não, tipo, você deu vida uma vez, mas a segunda é só ele. O que está no seu alcance, né, que é todo o processo para a gravidez, você faz. Agora, o que está no alcance dele, quem vai fazer é ele. Mas será que você está confiando de verdade? E aí nasceu um livro, nasceu algumas necessidades no meu coração de expor essas coisas, porque eu falei, meu, essa história não pode morrer comigo, assim, as pessoas precisam saber que elas não precisam ter medo, e medo delas mesmas. E assim, você não é obrigado a estar no mesmo núcleo de convivência com as pessoas que te julgam. Eu cortei amizades. Aliás, todas essas coisas que aconteceram foram para eu selecionar as pessoas que estariam comigo. E olha que eu faço amizade com gatos, cachorros e postes. Nessa minha nova versão, assim, converso com todo mundo. Aprendi a andar de transporte público, porque é uma coisa que eu amava quando eu viajava, e eu não andava no Brasil, porque aqui em São Paulo, pelo menos, não tinha ainda, né, toda a estrutura de transporte, hoje tem. Você me fala como tá o tempo, porque eu acho que eu tô estourando já, né? E eu tô olhando para você aqui. Tô olhando para você. Então, eu já vou encerrar. Então, virou um livro. Esse livro é quase na mesa com Jesus. O que ele faz? Ele fala como você pode fazer uma autoterapia, na verdade, que eu estou falando. Não existe isso, talvez, ou exista e eu não estudei, mas foi o que Deus colocou no meu coração, que é a mesa da Érica, que eu não sabia que existia. Que é você tirar um tempo, e aí eu coloco várias atividades, são 100 dias, e aí engraçado, né? Que Deus tem falado comigo sobre esses 100 dias faz tempo, que é quando um hábito realmente se forma na sua vida. E aí depois eu fiz as contas, davam 14 semanas. E eu sou um pouco assim, eu acredito muito no poder de 7. A semana tem 7 dias, né?
Deus criou em 7 dias, são 7 espíritos de Deus, e aí, assim, os 100 dias dão exatamente 14 semanas, então são 2 ciclos de 7 para cura, onde eu coloco lá tempo e principalmente escrita terapêutica, que é o que eu sempre fiz. As coisas que você não quer contar para ninguém, você escreve lá no caderninho. Era o meu desabafo, né? A gratidão que você não tá tendo, porque eu fui descobrir que eu era ingrata, fui descobrir um monte de coisa. Deus não me poupou em nada, porque ele realmente tinha um trabalhar, e quando ele tem propósitos, ele faz. E aí fiz o tal do livro, né? Olha só, esse livro maravilhoso, com dicas de escritas terapêuticas, que é de perdão, gratidão, escrita livre. É você escrever uma carta para o seu eu futuro. Enfim, tem várias opções. Tem filmes que me ajudaram muito. Se você é mãe, que eu vi que a sua audiência é de mães. Tem 2 filmes que falam muito sobre a importância da mãe, que eu amo. Um deles é Mãos Talentosas, que é do Ben Carson. Eu já assisti mais de 5 vezes. Todo mundo foca no Ben Carson, que é um homem muito bem sucedido, mas o sucesso da vida dele é a mãe dele também, né? Que vai lá e fala, meu, eu acredito em você e tal. E aí tem outro que é A Procura da Felicidade, em que ele perde a mãe no começo da vida, né? Em Busca da Felicidade, se eu não me engano, ele perde a mãe abandona e aí fica pai solo. Mas é muito legal. E tem outro livro, outra série também de pai que mostra o papel feminino na vida da família, né? Depois eu também deixo nos comentários para vocês. Então é isso. E aí, Jesus, quando você se posiciona, e ele sabe que eu ainda estou construindo todas essas ideias, porque ele está construindo comigo, ele começa a te dar clareza. E aí eu vou encerrar contando de um dia em que eu coloquei no GPS, que eu ia de um ponto para outro, e eu estava junto com uma amiga. E olhando ali no mapinha, a gente conhecia o lugar, mas a gente queria escapar dos trânsitos. E aí estava muito vermelhinho perto da gente, mas era aquele caminho que ele estava dando para chegar mais rápido. Só que ela falou assim, mas aqui tá vazio e eu conheço esse caminho. Eu falei, ok, então vai por ele. Aí ele recalculou toda aquela rota e quando a gente chegou lá na frente, tinha um acidente, tava tudo parado. A sua mesa com Jesus é o GPS, né? Na verdade, é uma pinha. Então, às vezes tá vermelhinho agora, que nem para mim tava vermelhinho. Só que e para mim parece que tá demorando, porque quando você tá naquele vermelhinho, você fala, não vou sair daqui, não. Se você não dirige, talvez você passe por essa situação de uma outra forma. Mas lá na frente, o vermelhinho de hoje, lá na frente, ele sabia o caminho e ele sabia que está livre, né? Então, quantas vezes eu fiquei no vermelhinho, atrás do vermelhinho, porque eu estava indo pelo meu caminho, né? E então é isso. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. O livro está à disposição. Eu vou mandar a semana que vem, porque eu quero ainda fazer alguns ajustes. Inclusive com esse ciclo de 7 semanas, porque eu não tinha dado sugestão e não tinha ainda caído a ficha para mim que iam dar 14 semanas. Então eu vou incluir. E vou incluir também um testemunho sobre essa live de hoje, porque às vezes, né, o medo que você tá de abrir sua câmera e contar uma história que expõe a sua vulnerabilidade, se você foi curada por essa história, então você me faça saber de alguma forma, né? Porque ninguém é diferente, sabe? Nós somos todos, sabe? E não importa a religião, não, de verdade, assim, Jesus só quer sinceridade e a mesa não tem uma placa de igreja. O caderninho e a caneta não tem uma doutrina. É você e ele. E aí você já coloca todos os dias, olha só, Jesus está me olhando como maravilhosa. E lá na frente, o meu destino, ele já me revelou qual é. Talvez você não saiba ainda, lá na frente, o seu destino, o maior dos destinos, né? A nossa mansão celestial, mas que eu creio que existe, espero que você creia também. E se não crer ainda, estude sobre isso, porque a melhor convicção que tem para a vida é saber que você tem um lar eterno. Mas aqui nessa vida ainda tem uma proposta, né? E quando chegar ali no dia da sua morte, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, a vida dela foi de altos e baixos até um determinado ponto. A partir de então, eu vi no livro
Foi caminhos aplanados, até os meus inimigos tiveram paz comigo, foi paz por todos os lados. E aí eu quero voltar, talvez eu e a Érica, quem sabe de novo, poder contar essa história da Com parte certeza. da paz ao redor, né? E até os inimigos paz com a gente, porque eu creio nesse tempo. Espero ter esticado. É isso. Tem muita Ai, com história, certeza. muita história. É muita preciosidade, né? E, nossa, e você foi falando e você vê assim, né? Cada live que a gente vai fazendo, Deus vai confirmando a história anterior. Então, assim, e você comentou uma coisa aqui sobre a religião, né? E eu falei assim com Deus quando foi para começar, e Deus tocou no meu coração, né? A respeito de fazer essas lives, de trazer desafiados, e tudo começou com a mesa, né? Com Jesus. E realmente essas lives não se trata de religião, não se trata de placa de igreja, tanto é que quando as desafiadas me mandam as futuras desafiadas, eu não pergunto que religião que é, mas a intenção é você trazer a sua experiência com Cristo. A centralização das lives é Cristo, né? Então que possa realmente, né, as pessoas tomar isso para a sua vida. E eu quero te dizer aqui, nossa, que preciosidade. Eu fui anotando tudo porque eu trago para a mesa aqui a minha Bíblia. Eu trago meu caderno terapêutico. Ontem a Wagner, estou lembrando aqui, eu falei em uma live aqui que às vezes de manhã minha cabeça falha um pouco, tá bom? A minha também. É, ontem na live a Wagner comentou, né, sobre o caderno, né? O caderno, a Thalita, todas as meninas que passaram pela live comentaram a respeito disso, de você ter o hábito. E coisa que eu não tinha mais, eu comecei a fazer de novo o meu caderno terapêutico. Inclusive, eu anoto tudo que é falado nas lives, porque isso faz a gente relembrar nos momentos difíceis palavras que nos dão esperança, né? Experiências de pessoas que são limitadas e sofrem dificuldades como você, né? E quando a dificuldade ela chega na nossa porta, na nossa casa, ela não escolhe, né? A sua religião, ela não escolhe seu status, ela não escolhe que posição financeira. Você vai mostrar para sua dificuldade, olha, eu tenho isso daqui. A dificuldade simplesmente bate e são os maus dias que chegam na vida de todo mundo. E todo mundo precisa atravessar, né? E, nossa, foi incrível, Angélica, viu? E eu deixo, assim, só para complementar, porque eu acho que foi muito rica as suas palavras em tudo, mas para as pessoas que não fujam dos processos, né? Que você precisa passar na sua vida, apresente a Deus, né? Humilhe-se diante de Deus, clamando por cura, por ajuda, por resgate nas áreas que você tanto precisa, que você tanto falha. Né? Deus, ele está disposto a nos ajudar, está disposto a fazer com que nós sejamos melhores. E você falou algo aqui sobre a procrastinação, eu até anotei aqui, e sobre a negligência que nós trazemos para nossas vidas, né? E que mesmo assim caiu a conexão dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la de novo. A Angélica, acho que ela apertou algum botão. A procrastinação e a negligência, elas atrasam. Oi, Angélica, acho que caiu. Cheguei. Chegou. Eu estava falando aqui que uma das anotações que eu fiz da live de hoje é que a procrastinação e a negligência, elas muitas vezes atrasam as bênçãos de Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Foi uma das coisas assim que você A minha amiga Thalita, ela é repórter, ela está aqui assistindo essa live. E ela tem um programa assim que chama Thalita Sem Edição. Porque ela faz as aberturas nos eventos ao vivo, então tudo na vida dela ela mostra sem edição. E essa live é sem edição. Acontece. Faz parte.
Mas eu sou fanfarrona, né? Porque, tipo assim, parece que eu sou bem séria, mas eu sou fanfarrona, que quase ninguém conhece, só as pessoas muito íntimas. Aí agora eu me expus total pra vocês. Aliás, eu puxei isso da minha Gente, mãe também, que ela é fanfarrona. faz parte, né? Então aqui a gente traz isso, a gente traz reflexão, a gente traz conhecimento, extrai de tudo um pouco. E, ô, Angélica, fala aqui para nós um versículo que, se você fosse compartilhar, se você fosse não, um versículo para você compartilhar aí que você gostaria de deixar para a meditação de cada um que está assistindo e que vai assistir posteriormente essa live. Na verdade, Salmos são dois, eu junto, né? Mas assim, Salmos 18. Eu te amo, ó Senhor, né? Então é a declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor. Se eu não me engano, é de Salmos 18:1. E outro é Deus que por mim tudo executa. São dois versículos que eu uso muito, assim, é o Deus que por mim tudo executa. E é maravilhoso. São esses dois versículos que eu amo. Os dois estão em Salmos. Um é Salmo 18 e o outro, se eu não me engano, é o 37. Depois eu confirmo também, para colocar que eu gosto de deixar algumas ressalvas após a live. Mas aí depois eu confirmo, você achou? Não, eu não vou mexer aqui, porque senão eu fanfarrona, vou virar uma palhacinha de novo. E aí agora mas eu tenho quase certeza que é Salmo 18:1 que fala, eu te amo, ó Senhor. E aí depois ele segue falando que é o Deus de caminhos perfeitos. Meditem no Salmo inteiro, mas eu gosto muito de declarar meu amor assim. Eu te amo, ó Senhor. E Davi fazia isso com toda a imperfeição dele, Deus aceitava. E aí não é aquela coisa assim, ai, tá bom, você não pode amar a Deus porque você tá errado, tá falha. Esse lembrar de amar o Senhor, apesar de, né, quando o mundo inteiro tá te apontando e julgando, é essencial. Lembra que Jesus te ama, né? Que você é preciosa, maravilhosa, que ele te vê como linda, mas que você também precisa amá-lo, né? Então, é lindo esse versículo, eu gosto muito. Ai, muito obrigada, Angélica. Fiquei muito feliz. E uma das dicas aí que a Angélica deu para quem está chegando agora e que vai assistir é faça sua lista com Jesus. Viu? Exponha suas dificuldades com Jesus, peça a ajuda dele para ele te ajudar em qualquer circunstância, nas suas falhas, nas suas dificuldades, naquilo que você tem se negligenciado, naquilo que você tem procrastinado, empurrado com a barriga e sempre adiando. E ontem eu até fiz um videozinho falando sobre projetos de pessoas que às vezes vai deixando para lá. E eu tenho certeza que Deus fala através da vida das pessoas que estão chegando nessa live e que estão participando conosco, porque com certeza tem alguém que se identifica com o seu testemunho aí. Com certeza tem alguém que está passando por isso daí que precisava ouvir essa palavra, Angélica. Viu? Então chame Jesus para a mesa. Chame Jesus para a mesa, exponha as suas dificuldades, faça a sua lista. Faça a sua lista. E é uma coisa tão simples, né, Angélica? É uma coisa tão simples de se fazer e que até isso você tem negligenciado na sua vida, né? Para quem está assistindo. Então, não negligencie mais a sua presença, o seu momento precioso de estar com Cristo. Depois eu vou estar escrevendo. E nessa lista, nessa mesa, uma dica aqui para vocês que estão nos assistindo. Eu fiz algumas anotações aqui. Abra o seu coração para Jesus. Eu falei assim, às vezes parece loucura da nossa mente, que as pessoas falam, os cristãos são loucos. Mas nós somos mesmo, gente. Um pouquinho tá? Não somos normais. É verdade, um pouquinho é verdade. Mas tem como ser normal no mundo tão doido que a gente vive? Não. Angélica, você que viaja o mundo aí afora, dá para ser normal? Não, Não tem como. É assunto para outra live também, que vocês soubessem. Sim. Tem coisa muito louca aí. Algum dia você vai me arrastar com você nessas viagens aí. Bora. Vamos juntas. A mesa, gente, é coisa simples de você fazer, sabe? Embora pareça, eu falei na primeira live que eu gravei, pode parecer loucura
cura da sua mente, da sua cabeça, mas faça você essa experiência e depois você vai ver se realmente não teve um sentido, se você vai se levantar dessa mesma pessoa. Eu tenho certeza que não vai, gente. Convide Jesus para sentar, exponha todas as suas dificuldades com ele. Faça um momento seu a só com Jesus. Quando não tiver ninguém na sua casa, quando não tiver ninguém por perto, desligue o celular e exponha todas as suas dificuldades. Converse com Jesus, rasgue o seu coração daquelas dificuldades que você não tem coragem de contar para ninguém. Que às vezes você esconde, como diz a Angélica, que está aí debaixo do tapete. Exponha tudo na mesa. Abra o seu coração. Coloquei aqui, ó. Cante, louve. O que você tem necessidade de fazer nessa mesa? Né? Se é de cantar, se é de louvar, se você não tem palavra, então escreva. Procure também de lembrar das coisas boas que o Senhor também já fez por você. Alegre. Se alegre também na mesa. Não precisa só você chorar. Traga gratidão. Busque refúgio em Jesus. Tem tantas coisas que você pode trazer para a mesa com Ele. Fale com Ele também o que Ele fez por você. Traga a gratidão, né? E tenho certeza que você vai receber misericórdia, vai receber regozijo na sua vida e você não se levantará da mesa. Eu comecei a me curar, a ter cura da minha depressão quando eu comecei a fazer essa mesa com Jesus. Porque para mim também a efetividade com as terapias não estavam... É o que eu falo para as pessoas, gente, não negligencie de fazer terapias, de tomar seus remédios se precisar, mas a mesa ela cura, a mesa ela traz resgate, a mesa ela traz mudança para as nossas vidas. E foi incrível ouvir você aqui, Angélica. E você vai voltar sim, com certeza. Tem muita história, mas enfim. Gente, um beijo. Todas que entraram, eu consegui divulgar muito pouco, porque eu tava em curso ontem. Mas assim, tipo, eu vi que o pessoal que viu estava ao vivo entrou. Sigam a Erika, eu vou colocar de novo no meu story, no meu status e no stories o dela. E vamos acompanhando. Um beijo, muito, muito, muito obrigada, viu? Amanhã, amanhã não. Depois você vai me contar quem que é a sua desafiada de amanhã. Eu tô tá até certo? para ver quem entrou e comentou. Ó, a Rosa comentou, potencial, Rosa. Potencial. Ô, Angélica, mas eu não vou deixar você ir sem você fazer a oração. Ah, claro. Por todos que estão aí assistindo, para quem vai assistir. E ser abençoado nesse dia. Amém. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, que nos colocamos na sua presença, pedindo, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, mas principalmente, Senhor, nos faz, Pai, entender, ó Deus, o que nós precisamos ser para Ti como instrumento nas Tuas mãos. Nós estamos, Senhor, aqui, Pai, porque Te amamos, confiamos no Teu amor, sabemos, ó Pai, que muitas vezes carecemos da Tua misericórdia, então pedimos, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, direciona as nossas vidas e que, em nome de Jesus, Pai, o tempo contigo, a confiança em Ti, o entendimento da Tua palavra, seja verdade a partir deste minuto, Pai, daqueles que se proporem, daquelas que se proporem. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prazer, Angélica. Prazer. Com certeza seu dia que está assistindo, que vai assistir, será incrível em nome de Jesus. Compartilha essa live, gente. Tenha um dia abençoado por Deus. Um beijo. Beijo. Deus tchau. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau.